Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney e junto com a minha esposa Ana Cristina, nós somos os líderes desse ministério. Se você ainda não é inscrito no canal da Quarta Igreja, se inscreva. Se você já é inscrito, divulgue para que a gente possa melhorar a qualidade, melhorar a distribuição da qualificação dessa mensagem. E não esqueça de deixar o seu like, por favor. Agora nós vamos ouvir um lindo louvor na voz da nossa irmã Luciane. Quero viver
Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Eu agradeço a você, Luciane, por ter nos trazido esse louvor tão lindo que enche o nosso coração. Agora nós vamos estar podendo assistir a palestra da nossa irmã Lucimeire, uma psicóloga. Ela mesma vai se apresentar, vai nos trazer hoje, falar sobre solidão. Olá, é um prazer poder contribuir com esse ministério, com esse trabalho, que com certeza tem abençoado muitas vidas. Obrigada pelo convite e eu vou me apresentar. Meu nome é Lucimeire, eu sou educadora cristã, mas também sou psicóloga. Eu atuo como psicóloga clínica, com a especialidade em terapia cognitivo-comportamental. E nós vamos falar sobre solidão. Solidão, né? Muitas vezes a gente considera que tudo na vida tem a sua... só tem um lado de se ver, né? Mas tudo temos dois lados que precisamos apreciar, precisamos analisar, precisamos realmente refletir. E de uma certa forma, nós também decidirmos, porque nós somos pessoas, né? Somos seres humanos em que pensamos, em que analisamos e que temos também poder de decisões. E quando a gente tem conhecimento, através do conhecimento a gente tem uma participação melhor em relação às nossas decisões. E em relação à questão do assunto sobre solidão, a gente pode também estar olhando de uma forma responsável, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, por falta de conhecimento, a gente não consegue se posicionar, né? Ou até mesmo pensar sobre o assunto. A gente deixa as coisas acontecerem e de repente a gente, quando vê, estamos envolvidos, mas achamos que não estamos envolvidos. Mas as consequências desse não envolvimento, eles com certeza nos vêm. Então, solidão, né? O que é solidão? Né? A solidão, ela é dentro do quadro, dentro de um significado, né? No dicionário, é o estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma mesmo estando rodeado por outras pessoas, né? Então a solidão é algo que todo mundo sabe, de um modo geral, de que se alguém sai do convívio, né, social, busca estar só, então esse está dentro de um quadro de solidão. Porém, existe também, pelo lado, né, psicológico, a gente vai entender que solidão, ela tem dois lados, né? Ela tem dois sentidos. A gente pode falar sobre dois sentidos da solidão. Existe aquela solidão voluntária e existe aquela solidão involuntária. E a gente precisa entender sobre isso para que a gente possa avaliar que tipo de solidão eu estou decidindo estar enfrentando, estar vivenciando. Em relação à questão da solidão voluntária, eu posso estar, vamos dizer assim, no meio de muitas pessoas, né, no meio de tantas situações, e por isso eu decidi voluntariamente me afastar. Por exemplo, eu posso estar dentro até mesmo de um relacionamento a dois, e de repente eu entender que esse relacionamento não está mais sendo saudável.
nem para mim, nem para o outro. E por isso eu queira me afastar-se, né? Eu queira dar um tempo, até mesmo para que eu possa entender o que está acontecendo e o outro também está. Como também pensar que esses momentos são momentos muito positivos para que haja até mesmo um acerto, né, de pensamentos, de como conviver também com o outro. Então isso é uma decisão que eu faço. Como também eu posso estar querendo estar sozinha, dentro dos meus pensamentos, ou fazendo um planejamento de vida, ou até mesmo me autoconhecendo. E então eu escolho estar só. Isso é uma solidão, uma busca de solidão voluntária. Só que existe um detalhe. A solidão voluntária, ela tem um planejamento, ela tem um tempo e ela tem um propósito. Então eu escolho estar afastada por um motivo, por um objetivo, por um propósito. E esse propósito, ele é determinado por um tempo, né? Ele tem um espaço, ele tem um porquê e um tempo determinado para isso. Eu não vou ficar toda a vida, eu não vou querer toda a vida estar longe, né, das pessoas. Embora eu possa até decidir numa relação, né, de intimidade, numa relação a dois, né, ou de amizade ou até mesmo conjugal, de não ter mais aquela intimidade. Porém, eu não vou ficar separado de todos por toda a vida, né? Eu vou estar apenas decidindo através desse tempo que eu me programei para, né, refletir, para que houvesse uma decisão sobre a situação, sobre a relação, né, sobre aquilo que eu me propus, eu estivesse realmente solucionando e ponto. Agora, também existe a solidão involuntária. A solidão involuntária, ela é algo que já o nome diz, né? Eu não escolhi, né? Eu não planejei. E por eu não ter planejado, eu não tenho um objetivo, vamos dizer assim, de começo, meio e fim. Eu simplesmente deixo acontecer. E no que eu deixo acontecer, esse tempo que eu deixo acontecer, ele vai ter vamos dizer assim, vários efeitos, né? Efeitos positivos e efeitos negativos. Porém, esses efeitos positivos, eles são minimizados. Nós não conseguimos realmente mensurá-los. Por quê? Porque nós, seres humanos, não nascemos para estar só, né? Nós temos a necessidade, sentimos a necessidade de estar com o outro, de estar em sociedade, de estar em movimento com o outro, né? Nós precisamos um do outro, até mesmo para que o outro ouça, ou para que eu ouça o outro. Então isso é algo que vai fluir na nossa vida de forma muito natural e de forma muito saudável. Por quê? Porque não é só simplesmente eu estar presente, não é só eu estar no meio, né, de uma multidão ou no meio de um relacionamento, mas eu estou ali fazendo com que o meu organismo produza, né, elementos, produza quimicamente algo que vai suprir para o nosso corpo, para a nossa mente, que vai fazer com que a gente se sinta vivo,
se sinta atuante, se sinta ativo, né, na sociedade, na relação com o outro. Então, não é simplesmente o fato de eu estar tendo necessidade de estar com pessoas, mas é uma necessidade orgânica, natural do ser humano, que faz com que eu, através dessa prática, através dessa relação, eu possa ser beneficiada dentro de uma saúde mental, dentro de uma saúde emocional para com o outro. Então, eu estou tendo, eu estou recebendo, mas eu também estou dando, eu também estou retribuindo. E isso faz com que a gente cresça intelectualmente, cresça emocionalmente, porque a gente, intelectualmente, nós estamos exercitando o cérebro, a nossa cognição, para que a gente possa realmente aprender mais, aprender com o outro, né? Emocionalmente, também da mesma forma, eu estaria aprendendo a como me relacionar, né? A como lidar com as frustrações, lidar com também as aprovações. Isso é muito importante, porque isso vai contribuir com o outro, vai contribuir com o ser humano que é o nosso semelhante. Então é importante a gente considerar que a solidão, ela tem o seu lado bom, né, no sentido de que nós necessitamos e muitas vezes estar só, até mesmo para nos avaliarmos como estamos na relação social. Porém, desde o momento em que eu tenha um começo, né, tenha um planejamento, tenha um objetivo para isso, e nesse objetivo, nesse planejamento, eu tenho um início, um meio e um fim, né, eu tenho um tempo determinado, eu preciso entender que acabou esse tempo, eu preciso voltar ao meu natural, que seria buscar relacionamentos, né, buscar estar junto com o outro. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos dentro de um risco muito grande de adoecimento, né? Um adoecimento psíquico, um adoecimento emocional, um adoecimento até mesmo espiritual, porque nós precisamos estar se comunicando. Então, dentro de por exemplo, de um relacionamento espiritual, se eu não converso com Deus, né, se eu não converso com o meu irmão, ou se eu não deixo que o meu irmão converse comigo, né, ou mesmo eu não esteja interagindo, né, entre essa relação, com essa relação, fica difícil de muitas vezes a gente experimentar o amor de Deus entre nós, né? Porque Deus está cuidando de todos nós. Deus não precisa muitas vezes não, Deus não precisa que abramos nossa boca para falar, para pedir alguma coisa, porque Ele já nos conhece. Porém, Ele quer, né? Ele deseja que estejamos diante dEle nas nossas súplicas, né? Nas nossas necessidades, lançando para Ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Por quê? Porque Ele já tem cuidado de nós. Então isso significa que nós não precisaríamos nem falar, mas é necessário para nós, né, como filhos, como seres, né, humanos, estar buscando essa necessidade de forma verbal ou de forma, vamos dizer assim, real de emoção, real de consciência, né, que eu reconheço que Deus é maior, que Deus é o meu Pai, ou que Deus faz o melhor, ou tem o melhor para nós, que nós temos fé, que nós cremos que Ele pode fazer. Então é muito importante que essa relação, que essa comunicação, ela seja realmente efetiva, que ela seja realmente real. Por quê? Porque isso vai fazer com que
no momento em que eu recebo, no momento em que eu vejo, né, a resposta daquilo que eu clamei, daquilo que eu coloquei diante de Deus, o meu organismo vai corresponder positivamente, né? Então é importante que isso seja visto, isso seja considerado, porque é dessa forma que a gente vai crescendo no sentido das nossas emoções, dos nossos sentimentos estarem se sentindo bem, né? Se sentindo cuidado, de sentir realmente amparado, vivos, né? Se o ser humano está vivo, ele precisa realmente vivenciar essa realidade. Então, a solidão voluntária, ela é algo que a gente pode entender que precisa ser realmente algo de momento, uma questão de necessidade, mas que ela tem um início e ela tem um fim, né? Ela tem um propósito para isso. Em relação à questão da solidão involuntária, é quando a pessoa se afasta, não por escolha, né? E sim por dificuldade de relacionar-se, devido a alguma doença física, psíquica, ou também uma doença maior, né, mentalmente. Também quando há uma impossibilidade, como nós temos vivido neste momento em que nós estamos agora num momento de afastamento, né, social, porém tem algumas pessoas que ainda estão dentro de um quadro de isolamento por algumas dificuldades, vamos dizer, de saúde em si, né, ou até mesmo de cuidados. E é importante que essas pessoas elas estejam, de uma certa forma, se policiando para que não esteja dentro desse quadro definitivo. Porque todo isolamento definitivo, ele traz doenças ou agravamentos de doenças. Então é importante entender que em relação à questão do ser humano em si, ele tem uma necessidade natural de estar em sociedade, em relacionamentos. No momento que ele não está, e por isso involuntariamente ele se encontra, é importante buscar ajuda, né? Buscar entender e buscar ajuda para que possa sair dessa situação, dessa relação. Então, por exemplo, o fato de nós estarmos nesse momento de afastamento, nós temos que buscar encontrar formas de vivenciar sem nos distanciar. Porque há uma diferença muito grande em relação ao fato de você se relacionar com muitas pessoas e você se sentir relacionada com essas pessoas. Ou também dessas pessoas se relacionar de fato com você. Então, por exemplo, o tempo que você se relaciona com alguém é muito mais importante, né? A forma como você se relaciona é muito mais importante do que o fato de você estar no meio de muitas pessoas. Então, o fato de você estar no meio de muitas pessoas, isso não significa que você está se relacionando. Até porque tem temperamentos que naturalmente sente o fato de que eu posso estar em meio à multidão ou dentro de uma sala cheia de pessoas ou frequentando grupos e mesmo assim me sentir só. Isso é natural daquele indivíduo, mas isso não significa que ele não sente a necessidade de estar em conjunto, estar dentro de um meio social. Então é diferente. Mas independente dessa situação, independente dessa especificidade, nós temos que entender que o natural
Se nós não estamos sentindo necessidade de estar em grupo, isso é perigoso, isso não é saudável. Então, em pleno momento, né, que estamos vivenciando um distanciamento, um isolamento social, nós precisamos buscar recursos para que a gente consiga realmente vivenciar esses momentos distantes, porém não isolados, não solitários. É importante entender que nós somos seres pensantes, inteligentes, emocionais, que precisamos desse recurso, né, de estarmos junto com o outro, porém não estamos, mas nós temos como encontrar formas de nos aproximar. E é importante que nós tenhamos essa preocupação para que justamente a gente não tenha dificuldades futuras. Então, vamos lá. Quais são as razões, né, que a gente pode colocar sobre a preocupação vamos dizer assim, desse isolamento, que não é um isolamento que a gente escolha, né, mas por conta de alguma patologia ou de algum sentimento que não esteja realmente sendo saudável. A falta de relações de amizade durante a infância, a adolescência ou a ausência física de pessoas significativas. Então, por conta dessa situação, né, de nós não termos tido anteriormente uma relação, uma busca de relacionamento, né, faz com que chegue um determinado momento a gente procure e não ache. Mas isso não significa que esse momento que eu estou necessitando, eu não possa fazer isso. Então eu tenho como buscar ajuda, eu tenho como buscar a fazer relacionamento. Eu posso buscar contatos para que eu possa realmente suprir essa necessidade, né? Então é importante também considerar que o problema social ou psicológico, como a depressão crônica, né, é um exemplo, faz com que a gente também tenha, vamos dizer assim, esses sintomas de não querer estar no meio social. Ou o isolamento nos consumir de forma que a gente não consiga sentir a necessidade de estar juntos, né, de estar em sociedade. Também, quando a gente se deixa sozinho, é deixado sozinho, ou por morte, né, ou mesmo por separação, ou por mudanças, isso também faz com que a gente, de uma certa forma, naquele momento que percebemos que fomos deixados, né, a gente sinta aquela queda, aquela tristeza, né, aquela queda emocional, aquela tristeza, e a gente fique se consumindo com aqueles sentimentos, que seria ruminações de pensamentos, vamos dizer assim, negativos, né? E também aquela melancolia que se bate, né? E aquela autopiedade em que a gente fica, por que ninguém me ama, né? Por que eu estou só? Por que eu estou vivendo essa solidão? Ou então eu não consigo fazer ninguém feliz? Ou então eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma companhia, né? Ou por que eu perdi fulano, ou por que isso me aconteceu. Então eu fico me alimentando desses pensamentos negativos que, na verdade, as coisas, as catástrofes, as separações, as coisas ruins que nos acontecem todos os dias e com todas as pessoas, né? O que faz a diferença é como eu olho isso, né? Como eu vivencio essa catástrofe, é como eu vivencio essas situações, esses acontecimentos. E é importante que eu, ao saber como
eu estou vivendo esses acontecimentos, né, eu tenha recursos para estar vivenciando um novo momento. O momento ruim, ele é um momento. Assim como um momento bom, feliz, de felicidade, de alegria, de prazer, é também um momento. E que faz parte de nossa vida e que a gente precisa agradecer. Por exemplo, quando a gente perde alguma coisa ou quando a gente se decepciona com alguma coisa, se frustra com alguma coisa, aprender com isso, né? O que eu aprendo com isso? Eu tenho que ter essa sensibilidade, né? Aconteceu algo ruim, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu aprendi com isso? O que isso quer dizer? Né? O que isso quis me dizer, me mostrar, me ensinar? Para que a partir desse conhecimento, a partir dessa percepção, eu possa vislumbrar um novo momento. E agora, como é que eu vou estar realmente vivenciando, como é que eu vou me programar daqui para frente? Né? É importante que eu tenha esse tipo de ação, de atitude, né? de evolução no sentido de pensamentos bons, de funcionamento saudável, né? Humanamente falando. Então é importante que a gente tenha essa visão. E com isso, a gente saber distinguir claramente o que é sentir-se solitário e sentir-se isolado, né? Isolado socialmente. Tá? Porque eu posso estar isolado, mas eu posso estar com muitas pessoas que eu amo, que eu gosto, através de quê? De uma ligação, através de uma mensagem escrita, através de um vídeo, né? Através de uma videoconferência. Hoje nós temos tantos instrumentos, né? Temos tantas maneiras para nos comunicar, diferente do passado. Né? Hoje nós podemos nos comunicar escrevendo, mas também nós podemos nos comunicar olhando, né? Um com o outro, um para o outro. Né? Nós podemos até mesmo discutir situações em que a gente possa realmente cara a cara falar com o outro. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento e também esse alerta. Se você não está sentindo, vamos dizer assim, a necessidade de estar em comunhão com alguém, estar em meio à sociedade ou em comunicação, é um sinal que precisamos nos preocupar, tá? Porque isso pode ser sintomas de várias patologias que tem tratamento, que tem solução, que tem realmente formas de novamente nos conduzirmos à nossa natureza, que é uma natureza que necessita de companhia, que necessita de companheirismo, de aproximação, né? Porque nós, independente de qualquer coisa, de estar longe, nós podemos ser próximos, né? Então, às vezes temos filhos longe, temos pais longe, temos pessoas muito queridas longe. Mas como que nós podemos nos aproximar? E se nós não estamos buscando essa aproximação, é porque existe algo muito maior em nós que está impedindo que isso aconteça. Se isso está acontecendo com você, esteja atenta a alguns sinais e também algumas soluções para que a gente possa estar realmente observando e buscando ajuda. Então, por exemplo, né, se você estiver sentindo uma tristeza, né, com o seu distanciamento, você se sente muito triste, cansado, muito, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de vontade de se aproximar, de buscar contatos.
Se você sentir uma certa vontade, quer dizer, uma não vontade, né, de realmente buscar aquela aproximação, é bom que você procure um profissional de saúde para que possa fazer uma boa avaliação do seu estado e assim você buscar realmente a solução, porque o natural nosso de seres humanos é estarmos em conjunto. Embora, se nós não estamos podendo estar, então nós precisamos encontrar recursos. E nós temos tido muitos recursos para estarmos próximos, né, à comunicação, próximos às relações. Se nós não estamos fazendo isso, temos que lutar porque nós temos que realmente vivenciar uma vida social, porque seres humanos, eles são sociais. E eu vou deixar com vocês uma porção da palavra de Deus, né, 2 versículos, né, que vai nos ajudar também a buscar, a ter a certeza que nós precisamos dessa aproximação, dessa relação social, né? A primeira é Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. Né? O fato de estarmos juntos conversando, estarmos dividindo, estarmos realmente compartilhando as nossas necessidades ou até mesmo nossas fraquezas, né? É importante, porque vai nos ajudar, porque somos fracos, todos somos, né? Então, quando a gente compartilha, a gente faz com que o outro se sinta também semelhante, né? E um ajuda o outro. E a outra palavra em Gálatas 6:2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quer dizer, o fato de estarmos também buscando, né, essa comunhão, essa relação em conhecer o outro, em estar realmente ajudando o outro nas suas fraquezas, faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa obediência a Deus, faz parte do exemplo que Jesus deixou para nós e que devemos seguir. Que Deus possa nos abençoar e possa nos ajudar a estar realmente identificando como nós estamos nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo de isolamento, desse tempo de distanciamento social. Até que ponto nós estamos conseguindo nos entender, né, nos enxergar, ver as nossas necessidades e como está a nossa disposição para saber nos reinventar, né, nesse momento, quando a gente é um ser social e que precisamos realmente viver em sociedade, viver sem a solidão. Que Deus nos abençoe.